Olá, meus irmãos, Deus abençoe a todos, bem-vindo a mais um vídeo. Nossa meditação e a palavra dessa mensagem está no livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 36, e o versículo 15 e 16, diz assim a palavra, irmãos: O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Nós compreendemos que a palavra no Velho Testamento é figura para o Novo Testamento. São exemplos, são figuras, e nós temos que ter o espírito exercitado para entender o que o Senhor fez na velha aliança e que significa para nós agora na nova aliança. Essa palavra foi escrita na dispensação da lei. Nós estamos na dispensação da graça. E a palavra diz no capítulo 10, versículo 9, 10 e 11, 1 Coríntios, que o que foi outrora escrito, foi escrito como figura, como exemplo. Também está em capítulo 15, versículo 3, 4 e 5 de Romanos. O que outrora foi escrito são figuras, são coisas maravilhosas e profundas do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Irmãos, realmente aquele que tem entendimento da misericórdia de Deus, o adora por sua misericórdia. Deus é adorado porque Ele é misericordioso. A palavra diz que, começando de madrugada, veja, irmãos, o intenso amor de Deus, começando de madrugada, não é de qualquer hora, de madrugada, antes de iniciar o dia, de madrugada, enviou os seus servos, os mensageiros, pregando a palavra, porque ele se compadecera do seu povo e da sua morada. Veja o amor, como o Senhor se compadece do seu povo, dos seus filhos. Para nós, o povo de Israel hoje, é a igreja como figura, o amor de Deus pelo seu povo, porque o Deus dos profetas é o Deus dos apóstolos. Ele é o Deus dos profetas e dos apóstolos. Irmãos, os seus mensageiros são os servos enviados por Deus. Deus enviou os seus mensageiros. E se nós lemos a palavra de Deus no capítulo 2 e 3 de 1 Coríntios, a palavra diz: escreve ao mensageiro. Inicia sempre o mensageiro ao anjo que está na igreja de Éfeso, na igreja de Esmina, na igreja de Sardes, de Laodiceia e assim por diante, a igreja de Tiatira, as 7 cartas aos mensageiros. Esses mensageiros são pessoas de Deus consagradas, santificadas, servos de Deus, que o Senhor usa, envia para pregar a sua palavra, porque é um Deus que se compadece. Isso nos leva a adorar, a se quebrantar diante do Senhor. Irmãos, o Senhor é um Deus misericordioso, amoroso e compassivo. Ele enviou os seus servos, porque tinha compaixão do seu povo e da sua morada. O que significa para nós a nova aliança? Quem é o seu povo e a sua morada? A palavra de Deus diz, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, o que está escrito lá? Os que me amam, guardam os meus mandamentos. Eu e o Pai o amaremos e faremos nele morada. Quem é a morada? Nós somos a morada. Quem é a casa? Quem é o povo? Não se turbe o vosso coração. Na casa do meu Pai há muitas moradas. A casa, as muitas moradas, somos nós. Quem é a casa que tem as muitas moradas? A igreja. Cristo como filho na casa, qual casa somos nós? A família, a igreja. Capítulo 6:3 do livro de Hebreus, é tão claro, irmãos. Ele tem compaixão da sua morada, da sua casa, do seu povo. Veja, irmão, o Senhor está em nós, o Senhor está em nosso espírito, o Senhor está tanto pessoalmente como coletivamente, corporativamente, a igreja, o Senhor está conosco e Ele se compadece. Então, irmão e irmã, a palavra enviada nesses dias é a palavra de amor, de compaixão, de libertação, de livramento, de proteção divina, crendo no suprimento de Deus, mesmo em tempo difícil.
tempo terrível, tempo de prova, tempos difíceis, tempos de pandemia, tempos de medo, de pavor, onde a humanidade sofre. Nós temos que crer na compaixão do nosso Deus, o amor pela sua casa, pela sua morada, pelo seu povo, pela sua igreja, pelos seus redimidos. Irmãos, o Senhor não tirou seu povo do Egito para morrer no deserto. O Senhor tirou seu povo do Egito para levá-lo a Canaã, a boa terra, que mana leite e mel, que é Cristo, que é a vida em Cristo, a vida abundante em Cristo. Irmãos, o Senhor não nos tirou do mundo do Egito, passando pelo Mar Vermelho, que é o batismo da morte, passando o Jordão, que é o tratar da nossa alma, para entrarmos numa terra boa. Cristo é essa vida abundante. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância, como o Senhor prometeu em João 10:10. Cristo é a terra abundante, a vida abundante. Senhor, esse é o propósito do Senhor. E a palavra diz que Ele levou o seu povo para o deserto para ver o que estava no coração, porque o Senhor é compassivo. O Senhor quer ver o que está em nosso coração, irmãos. Por isso passamos algumas provas, lutas, dificuldades, para ver a nossa intenção que sai da nossa boca, do nosso coração. Ele se compadece e sempre Ele vem com palavras de libertação, de poder, de cura, de milagre. Quando Saulo estava ali cego 3 dias e 3 noites por ter encontrado o Senhor no caminho, o que aconteceu, irmão? Quando ele estava em caminho de Damasco, teve aquela glória e os seus olhos se cegaram. 3 dias e 3 noites, diz o capítulo 9 de Atos, que ele estava orando, cego, completamente cego. Aquela luz o cegou. E o Senhor enviou quem? Um irmão, um servo, um membro do corpo de Cristo. O Senhor disse a Ananias: eis-me aqui, vai à rua direita na casa de Judas. Ele viu o homem que estava lá naquela visão e disse: Senhor, este homem tem carta do sacerdote para maltratar, matar o teu povo, aprisionar o teu povo. Vai. O Senhor disse: ele é para mim um servo escolhido. Eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer por mim, sofrer pela palavra. E a palavra diz que Ananias, em obediência, foi lá e disse o que? Irmão Saulo, já chamou de irmão o que era perseguidor, que consentiu na morte, no apedrejamento do livro de Estevão, está no capítulo 7 de Atos, que ao matar Estevão, jogaram suas vestes aos pés de Saulo. Irmãos, Saulo era perseguidor, mas a palavra diz que ao encontrar-se com o Senhor ficou cego. O que Ananias disse? Irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho me mandou. Oh, bendito é o nome do Senhor, para que seja sarado e cheio do Espírito. Naquela mesma hora, caiu as escamas dos olhos, ele viu e foi cheio do Espírito Santo. Louvado seja o Deus vivo e verdadeiro. E levantou daquele perseguidor um grande servo de Deus. Um grande servo de Deus, onde estão escritos 14 epístolas do Novo Testamento, através desse homem, desse vaso escolhido. Irmãos, nós somos servos de Deus, não na altura de Paulo, mas somos vasos escolhidos. Somos membros do corpo de Cristo, membros do povo de Deus, da igreja de Deus, da casa de Deus. E o Senhor tem compaixão de nós. Creia nessa compaixão, nesse amor que protege, que provê, que sustenta, que livra do medo, que dá um bom sono, que dá tranquilidade e que sara. Mas veja agora, irmãos, a palavra diz que o Senhor enviou. Mas veja agora a parte do povo de Deus. Que triste o que acontece no versículo 16. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezaram as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum, não houve mais remédio. Irmãos, não há remédio para aquele que zomba da palavra de Deus, que despreza os servos de Deus, que despreza os mensageiros de Deus. Mensageiros que eu digo são homens santos que pregam Cristo, que trazem a palavra da profecia, exortando, confortando, consolando a igreja. Aqueles que mofam, zombam, que julgam, que se rebelam contra Deus, provocam divisões, confusões, contendas entre irmãos. A Bíblia diz o que, irmãos? Que quando nós desprezamos
desprezamos a Deus, a mensagem de Deus, a palavra de Deus, então não há mais remédio. Acendeu-se a ira de Deus. Irmãos, a Bíblia diz em Hebreus: dura coisa é cair nas garras do Deus vivo, irmão. Capítulo 12 de Hebreus. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O Deus misericordioso, bondoso, também se ira. Ira porque zombam de Deus. E zombar da palavra de Deus, dos servos de Deus, é zombar do próprio Deus. Irmãos, que Deus tenha compaixão de nós, que sejamos pessoas que amem a palavra, se sujeitem uns aos outros no amor, que sejamos pessoas humildes e se humilhar debaixo da mão de Deus, reconhecer suas misérias, seus pecados, reconhecer que Deus é bondoso e misericordioso e jamais ser rebeldes, desobedientes, resistentes, zombadores, brincando das coisas de Deus, zombando, fazendo piadas, rindo. Oh, irmãos, e quando chega esta hora, não há mais remédio. Quantos que vão gritar, deviam ler o capítulo 1 de Provérbios todo, irmão. Leia o capítulo 1 de Provérbios. Gritarão, clamarão, não serão atendidos, não há mais remédio. Porque brincaram, não aproveitaram o tempo, não remiram o tempo. Irmão, irmã, esse é um tempo de arrependimento para o povo de Deus. Deus ama o seu povo, ama a sua morada, se compadece, envia os seus servos, seus mensageiros honestos que pregam Cristo, que pregam a vida da igreja, a unidade do povo de Deus, que não estão mercadejando o Evangelho, que não são levados por avareza, mas pregam Cristo como centralidade, como Senhor, como cabeça, entendendo a simplicidade em Cristo, sem arrogância, vivendo na simplicidade, no amor e humildes diante de Deus. Se nós reconhecemos a palavra e a mensagem e nos curvamos, haverá remédio. Há remédio para tudo, para qualquer doença, aflição, problema, luta, dificuldade, pandemia, era que estamos vivendo. Os ventos contrários passam, irmão. O Senhor vem sobre as águas, o Senhor nunca chega atrasado. Mas não há remédio para rebelde, para resistente, que conhece a palavra, conhece as coisas erradas e continua praticando essas coisas que entristecem a Deus, que entristecem o espírito, que trazem confusão para a família, trazem problema para os pais, para os avós, para os filhos, para a sociedade. Seus vícios malignos, suas maldades, suas mentiras, suas dissimulações, suas coisas escondidas, suas intenções malignas. Isso é zombar de Deus, é zombar da palavra, conhecendo a verdade e não cumprindo ela, conhecendo o caminho e não andando nele. Então não haverá remédio. E a palavra diz que não houve remédio. Irmãos, não haverá remédio. Há remédio para aquele que busca Deus, recebe a palavra e crê no amor, na compaixão de Deus, e reconhece suas misérias e entrega a vida para Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça. Haverá remédio sim para aquele que se sujeita, que se humilha, mas não haverá remédio para o rebelde, resistente, zombador. Se curve. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Oremos. Pai celestial, te damos graça pela simplicidade desta palavra, porque o Senhor é o remédio. O Senhor é remédio para aquele que reconhece, Senhor, a sua compaixão, o seu amor, e envia a sua palavra porque ama seu povo e a sua morada. E reconhecemos que somos o teu povo, a tua igreja, a tua morada, a casa onde Cristo está presente. Pai, em nome de Jesus, livra-nos de ser resistentes, zombadores. Ó Deus, filhos rebeldes, ó, queremos o remédio em todas as áreas da vida, e o Senhor é o próprio remédio. Livra-nos do mal do pecado, livra-nos, Senhor, de entristecer o teu espírito e ser resistente à tua palavra. Ajuda-nos a obedecer e andar em ti, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Se inscreva no canal, divulgue esse canal, divulgue essa palavra pelas redes sociais, que outros sejam abençoados na palavra, no nome de Jesus. Deus abençoe, um abraço, até a próxima. Amanhã, domingo, se Deus der graça, estaremos 7h30 da noite na live neste canal. Anuncie, participe da live amanhã às 7h30 da noite. E hoje, sábado, em Joinville, na rua de Itápolis, 407, no Itaú, às 5 da tarde e 8 da noite, partiremos o pão em memória de Cristo, a ceia do Senhor. Um abraço, Deus abençoe, até a próxima, fique com Deus.